Fala galera, tudo bem? Eu sou Emílio Máximo. Hoje vamos falar a respeito de conjuntos. O que é conjunto? Conjunto é a agrupação de elementos que têm características em comuns. Por exemplo, isso aqui é um conjunto, tá bom? Agora bem, conjuntos, eles têm uma maneira de ser representados. Nesse momento vamos ver a representação. Logo, veremos a relação de conjuntos e no final faremos alguns exercícios, tá legal? Para poder fixar. Agora vamos aos conceitos. Representação. Os conjuntos se representam por compreensão, por extensão e pelo diagrama de Venn, tá bom? O que seria um conjunto por compreensão? É o seguinte, se eu tenho esse conjunto A e ele é igual, assim que x, tal que x, pertence ao conjunto dos números inteiros, mas esse x ele é menor ou igual a 100 e ele é maior ou igual a 1, ou seja, ele me dá uma restrição dentro desse conjunto A, tá bom? Agora, o conjunto B, aquele é igual. Outro exemplo, conjunto B vai ser igual a assim, x, tal que x, é consoante da palavra conceito, por exemplo. Conceito. Já que estamos vendo conceitos, então vamos utilizar essa palavra para representar aquele conjunto B. Então, essa é a maneira de representar um conjunto por compreensão, tá bom? Agora, por extensão, vamos fazer com outra cor. O conjunto A, por extensão, ficaria da seguinte maneira. Diz que x tal que x pertence aos inteiros. Sabemos que os números inteiros são do menos infinito, passando pelo zero até o mais infinito. Mas aqui não se restringe, fala que vá do 1 até o 100. Seria o seguinte, 1, 2, 3, pontinhos, né? 99 e 100. Olha só, esse conjunto A, vocês concordam comigo que ele é um conjunto que tem muitos elementos? Pelo fato de ter muitos elementos, fica um pouco complicado fazer a representação dele por extensão. Então, em determinado momento, eu posso deixar ele representado por compreensão. Bacana, né? E muitas das vezes em provas, eles sempre vêm por compreensão, os exercícios, né? Os conjuntos vêm representados por compreensão. Agora, com o conjunto B, como seria ele representado por extensão? Vamos lá. B seria igual a quê? X tal que x é uma consoante da palavra conceito. Então, temos C, letra O não, letra N sim, porque é consoante. Letra C não, por quê? Porque já coloquei a letra C. E também não, I também não, T. E letra O também não. Então, fechou. Esses seriam os elementos do conjunto B representados por extensão. Tá bom? Notemos o seguinte, os conjuntos eles são representados com letras maiúsculas. Os elementos eles são representados com letras minúsculas. Tá legal? Agora, o famoso diagrama de Venn, que ele é famoso por causa dos círculos, né? Ele é representado por círculos. Vou representar esse conjunto B pelo diagrama de Venn. Fazemos um círculo aqui, certo? E dissemos que os elementos que o conjunto B tem são letra C, letra N e letra T. Tá legal, galera? Então, olha só, lembrando o conceito de conjunto. Conjunto é uma agrupação de elementos que tem características em comum. Qual é a característica em comum que tem esse conjunto A? Que eles são inteiros, números inteiros, só que são inteiros do 1 até o 100, certo? Esses inteiros positivos, do número 1 até o número 100. No conjunto B, quais seriam as características em comum dele? Que eles são consoantes, certo? De uma palavra determinada, tá legal? Então, vimos a representação dos conjuntos e logo vamos ver a relação desses conjuntos, tá legal, galera? Continuando agora com relação de conjuntos, tá bom? Temos a relação de pertinência, de inclusão e de união e interseção. O que seria a relação de pertinência? A relação de pertinência é quando nós vemos se um elemento, escuta bem, se um elemento do conjunto, ele está dentro dele, certo? Se ele pertence ou não a esse conjunto. O que eu estou querendo falar? É o seguinte, temos o conjunto B igual C, N e T, que eram as consoantes da palavra conceito, certo? Aí, vemos o seguinte, perguntamos, o elemento C pertence ao conjunto B? Faz a pergunta.
pertence, olha só, o elemento C. Então, repetindo, quando falamos de pertinência, estamos fazendo referência aos elementos de um conjunto. Então, isso aqui é verdade, ó, porque o elemento C, ele pertence ao conjunto B. Agora, se eu falo assim, ó, o elemento T não pertence ao conjunto B, se eu afirmo isso, que T não pertence ao conjunto B, isso aqui é falso, tá bom? Então, isso pertence, não pertence, tá legal? Agora, o próximo conceito, inclusão. Ó, está contido, esse signo aqui, e esse signo aqui significa contém. Quando falamos de inclusão, estamos falando do conjunto todo, tá bom? De todo o conjunto. Por exemplo, temos aqui o conjunto dos números naturais, certo? Que são quais? Do zero até o infinito, certo? E temos aqui o conjunto dos números inteiros, que vai de qual? Vem do menos infinito, certo? Passando pelo zero e se projeta até o mais infinito. Então eu posso falar o seguinte, eu posso dizer que o conjunto N, o conjunto dos números naturais, está contido no conjunto dos números inteiros? Isso é verdade ou é falso? Isso é verdade. Por quê? Porque todo o conjunto dos naturais, todos os elementos do conjunto dos naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Ou seja, esse está contido também pode ser falado como subconjunto. Certo? Então eu posso falar que N é subconjunto de C. Ou seja, os números naturais é subconjunto dos números inteiros. Beleza? Está contido. E contém seria o contrário. Se eu falar assim, ó, Z contém N. Certo? Os números inteiros contêm os números naturais? Sim, de fato. Tá ok? Depois faremos exemplos, os exercícios, e fica mais claro esses conceitos, tá bom? Mas, relembrando novamente, pertinência se faz referência aos elementos de um conjunto. Inclusão se faz referência ao conjunto todo, ou seja, a todos os elementos de um conjunto, beleza? Por último, vamos falar de união. União é interseção. O que acontece? União, esse símbolo aqui, aquele U, interseção, ele é para baixo, né? Aquele mesmo U, só que para baixo. Agora, eu posso fazer o seguinte, ó, pegando um conjunto A, que seja, vamos pegar o mesmo, né? C, conceito, certo? E falamos que o conjunto B, ele é igual a quê? A C, N e T, beleza? A união, o que seria? A união seria pegar os elementos de A e B e unir eles, certo? Mas sem repetir elementos, beleza? União é isso, sem repetir. E a interseção seria o quê? Os que se repetem. Então, podemos fazer isso, expressar pelo diagrama de Venn, certo? E também podemos expressar por extensão, tá bom? Então, vamos lá. Pelo diagrama de Venn, como seria? A união A, união B. Olha só. Para fazer a união desses conjuntos, do conjunto A e do conjunto B, nós primeiramente temos que colocar, aqui temos A e aqui B. Primeiramente temos que colocar quais são os elementos que fazem interseção, que seria o elemento C, certo? O elemento N e o elemento T. E no conjunto A teríamos o quê? O elemento o elemento E e o elemento I. Concorda? Então, olha só. Todos os elementos que estão no conjunto A, aqui, ó, são os que estão aqui. Mas sem repetir. Por exemplo, o elemento C, ó, ele está aqui uma vez, duas vezes. Certo? O elemento O está aqui, ó, uma vez, duas vezes. Só que na união, ele aparece uma única vez. Beleza? Não interessa quantas vezes você repete um elemento, ele sempre vai aparecer uma única vez. Ok? E a interseção? Ah, tá. Outra maneira, estava esquecendo aqui, de representar o diagrama de Venn no gráfico seria assim, sombreando tudo que está em A e tudo o que está em B. Isso seria A união B. Agora, a interseção B. A interseção B. Então, fazemos o gráfico novamente do diagrama de Venn e colocamos aqui, ó, conjunto A, conjunto B.
A interseção seria aquilo que se repete, tanto em A quanto em B. Que seria o C, temos aqui C, C. N, N, e temos aqui T e T. Então, a interseção seria elemento C, elemento N e elemento T. Já tínhamos feito anteriormente. E o gráfico ficaria sombreado assim, ó, desta maneira. E isso seria a interseção B. Agora você fala assim, Emílio, faz também por extensão, que eu quero ver como fica. Certo? Então, a gente pega, apaga aqui, ó, apagamos aqui. E vamos fazer A união B e A interseção B na parte inferior. Aqui, como seria A união B? Seriam os elementos O, E, I, C, N e T. Olha, uma única vez. A palavra usada aqui era as letras da palavra conceito, certo? No entanto, por mais que a gente ordene aqui, não vai ficar a palavra conceito, mas vai ficar os elementos nessa união, tá bom? Percebem que não se repete? E a interseção B são quais? Os que se repetem, que seria C, N e T. Tá ok, galera? Então, acabamos de ver os conceitos de pertinência, inclusão e união e interseção de conjuntos. Tá legal? Continuamos agora com uns exercícios. Continuando agora com conjuntos, vamos realizar o primeiro exercício. Olha, antes de começar esse exercício, eu quero falar um pouco mais de teoria para vocês, tá bom? O que acontece? Aparece aqui, em cada um desses enunciados, essa letra N com outra letra dentro, entre parênteses. O que significa isso? Isso significa a cardinalidade de um conjunto. O que é cardinalidade? Cardinalidade de um conjunto. Não é outra coisa que o número de elementos que esse conjunto possui, certo? Então, lembra daquele elemento, aquele conjunto B, que tinha as letras C, N, T, certo? As consoantes da palavra conceito. Qual seria a cardinalidade desse conjunto? Então, eu falo que a cardinalidade de B, N de B, vai ser igual a 3. O que é cardinalidade? É o número de elementos que um conjunto possui, beleza? Então, aqui seria o número de elementos que G possui, são 620, 400 e assim por diante. Aqui está o número de elementos entre a interseção desses dois conjuntos, certo? Mas aqui temos algo diferente. Além de ter a cardinalidade dessa união, está falando que ele quer o complemento disso aí. O que seria complemento? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho um conjunto B. Eu falo que eu quero saber qual é o complemento de B. Ou também posso falar B complemento. O que seria B complemento? Então vamos lá. Fazendo pelo diagrama de Venn, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Correto? Complemento de B é tudo aquilo que não está em B, ou seja, o que está fora do conjunto B. Seria essa parte aqui, ó. Tudo que está fora de B é o complemento de B. Agora, por exemplo, você fala assim, qual seria o complemento de A? Complemento de A seria o seguinte, ó. Sempre assim, faz A complemento, Emílio. Então, eu faço o desenho novamente, certo? Conjunto A, conjunto B. Complemento de A seria tudo aquilo que está fora de A, certo? O que não pertence a A. Então, complemento de A seria tudo aquilo que está em B, certo? Tudo aquilo que está em B, mas que não pertence a A. Outro exemplo, por exemplo, A interseção B, mas tudo isso complemento. Posso fazer? Sim, posso. Como faço? Seguinte, ó. Faço os dois, certo? A interseção B complemento. Eu sei que a interseção é isso aqui, certo? Que está no meio, onde os elementos de ambos os conjuntos se repetem. Então, o complemento seria tudo que está fora da interseção. Concordam? Aqui tem o A e aqui tem o B. Então, a interseção B complemento seria tudo isso aqui, ó. Essa parte mais essa parte. Ok? Então, esse seria o complemento de um conjunto. Tá legal, galera? Depois de ver essa teoria, então vamos começar com o exercício. Eu vou apagar aqui para poder continuar. Tá bom? Lembrando o seguinte, teoria é muito importante. Por quê? Porque quando nós fixamos a teoria e ela se fundamenta em nós,
Então, temos a capacidade de poder resolver qualquer tipo de exercício. Não adianta você fazer 10, 30, 50, 200 exercícios, se você não souber a teoria e tiver bases firmes nela, beleza? Então, lembra disso. Teoria é muito importante, tá bom? Conceitos. Vamos lá. Esse exercício é o seguinte, ó. Fala que em um universo, certo? Ou em um conjunto universo de 1000 telespectadores, o número de telespectadores que assistem a TV Globo são 620. O número que assiste o SBT são 400 telespectadores. O número que assiste a Record são 590. A interseção, ou seja, o número de pessoas que assistem Globo e SBT são 195. O número de pessoas que assistem SBT e Record é 190. O número de pessoas que assistem Globo e Record são 400. E aqui fala o seguinte, ó, que o número de pessoas que assistem Globo e Record, mas não assiste SBT, são 300. Aí fala assim, o que é que está me pedindo aqui? Está me pedindo assim, quantas pessoas não assistem nenhum desses canais? É isso que está me pedindo, porque se me pede a união das três e falar que o complemento seria tudo aquilo que está fora daquela união, certo? Então, seria as pessoas que não assistem nenhum dos três canais. Então, vamos resolver isso. Pelo diagrama de Venn, fica muito simples e fácil de ser feito. Colocamos assim, sabemos que temos três conjuntos, certo? E os três têm uma interseção. Então, aqui vamos colocar Globo, SBT e Record. O que acontece? Presta atenção. Fala assim. Concordam que aqui temos um número que é uma quantidade de pessoas que ela assiste tanto SBT, Record, essas pessoas que estão aqui assistem Globo e SBT e também assistem Globo e Record. Ou seja, essas que estão aqui no meio, na interseção das três, elas assistem os três canais. Então eu preciso saber, descobrir qual é esse número para ir diminuindo das outras interseções, daqueles que assistem essa quantidade. Por exemplo, Globo e SBT aqui diz que assistem 195, mas o 195 pertence a toda essa parte, ó. Toda essa parte aqui. Então eu não posso colocar 195 aqui. Se eu coloco aqui 195, certo? No momento que eu descobrir a interseção deles, eu vou estar alterando a quantidade real, certo? Estaria aumentando. Então, vamos lá. Como se resolve isso aqui? Veja bem o que temos aqui nessa parte, ó. Esse dado que o exercício nos dá, diz que os que assistem Globo e Record, mas não assistem SBT, são 300. Globo e Record estão aqui. Então, o que está me falando? Que a interseção desses dois, sim, os de SBT, são 300. Ou seja, seria essa partezinha que está aqui, ó. Concordam comigo? Então, esse número aqui é 300. Ó, 300 pessoas. Beleza? Mas também fala que a interseção entre Globo e Record são 400, ou seja, entre Globo e Record, toda essa parte aqui, ó, soma 400. Se eu já tenho 300, quanto falta para chegar ao 400? Falta 100, beleza? Então, já descobri a interseção dos três. Agora, o que eu faço? Eu já utilizei esse dado e esse dado. O número que assiste Globo são 620, quer dizer que todo esse conjunto, os que assistem Globo, dá 620, mas eu preciso saber a interseção entre Globo e SBT. Eu tenho esse dado? Tenho. Globo e SBT são 195. Quer dizer que se eu já tenho 100 aqui, faltam 95. Beleza? Agora, eu posso fazer, já fiz esse dado, posso fazer o seguinte, colocar a diferença de número de pessoas que falta para chegar a quanto? A 620. Então, faço um calculinho aqui, ó. 620 menos 300, 495. 495. Aqui dá 5, aqui dá 2 e aqui dá 1. Então aqui temos 125 pessoas que assistem somente Globo, beleza? Agora, com SBT, vamos, temos 400. Mas eu preciso saber a interseção entre SBT e Record. Eu tenho esse dado? Tenho. Aqui, ó. SBT e Record, 190. Se eu já possuo 100 aqui faltam somente 90. Agora, eu posso fazer o seguinte, ó. SBT são 400, certo? Eu tenho 400 menos a soma das interseções, que seriam 109 vezes 2, 185, 285, certo? 5 de 10, 5, 1, 1, 1, 115, ó. 115.
Beleza, galera? Está claro até aí? Se você não está entendendo alguma coisa até agora, por favor, deixa nos comentários que depois eu vou, olho e faço uma nova explicação, sem problema nenhum, beleza? Agora os que assistem recorde. Os que assistem recorde são 590, certo? Eu tenho 590 pessoas. Mas eu tenho que diminuir as interseções, porque senão eu estaria aumentando o número de telespectadores. São menos 490 pessoas. Aqui me dá 100. Então eu tenho aqui um número de 100 pessoas, correto? Só que o exercício não me pede isso. O que me pede o exercício? Me pede a união dos 3 conjuntos, mas pede o complemento, ou seja, tudo que está fora dele. Vamos fazer aqui, ó. O que seria? O que o exercício está pedindo, na verdade, certo? É isso aqui, ó. É isso aqui. Eu tenho os 3 conjuntos, certo? Conjunto A, B e C. E fala que dessa união eu preciso do complemento, ou seja, preciso tudo que está aqui fora. Concordam comigo? Certo? Seria o complemento da união dos 3, ó. G unido a S unido a R é complemento. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu tenho o valor do universo, certo? Do conjunto todo, que são 1000 telespectadores. Então, são 1000 telespectadores menos a união dos 3. Quanto dá a união dos 3? Seria aqui, ó, 125 mais 95 mais 100 mais 300 mais 115 mais, colocar aqui, mais 90 novamente e mais 100. Isso seria a união deles, correto? Então seria 1000 menos. Vamos fazer a soma aqui, ó. 125, ó. 125, 225, 525, 625, certo? 625. 115, 190, 210, certo? E aqui tem o 90. São 5, 2, 7, 8, 9. Beleza? Então seria menos 925. Faço 1000 menos 925. Fica quanto? 5 vezes 5 levou 1, são 7, levou 1, 9 e 1, 10, de 10, 0. 75. Então, 75 telespectadores é o complemento. 75 é o número de pessoas que não assistem. A resposta aqui é 75. É o número de pessoas que não assistem nenhum dos 3 canais. Eu me encaixo nessas 75 pessoas, tá legal? Porque, na verdade, eu não assisto TV. O que acontece? Esse seria o nosso resultado, beleza? Agora bem, vamos fazer o seguinte, vamos passar para outro exercício para fixar um pouco mais os conceitos. Vamos com mais um exercício de conjuntos. Olha, eu tenho que, de um universo ou de um referencial de 1000 alunos, 600 praticam futebol, 500 praticam basquete. E aqui está falando que se a meu universo, eu retiro minha união, eu tenho 150, que seriam pessoas ou alunos que não praticam nenhum tipo de esporte. Podemos ver isso aqui pelo diagrama de Venn. Olha só. Presta atenção, tá? Eu tenho aqui futebol e tenho basquete. E fala que se a esse conjunto universo referencial de 1000 alunos eu retiro essa parte, que seria a minha união, eu ficaria com essa parte externa. E essa parte externa são 150. E esses 150 são os que não praticam nenhum esporte nem o outro, tá bom? Então, vamos lá. Ao exercício em si. Aqui tenho um e o outro. Futebol, basquete. Beleza? E fala que aqui eu tenho 150 alunos que estão fora, que não praticam nenhum esporte. Então, o que acontece? Olha, eu preciso saber o número de alunos que praticam ambos os esportes, ou seja, a união deles. Se eu não tenho união, se vocês percebem, não me dá esse dado, mas eu posso achar, tá? Eu não posso falar, ou presta atenção, não posso falar que a união é a soma dos que praticam futebol e basquete. Não posso falar que é 1100, porque, presta atenção. Se eu falo que é 1100, e esses 1100 eu somo 150, daí eu teria 1250, mas meu referencial é 1000. Então eu estaria passando em 250, já estaria errando o exercício. Beleza? Então, como eu acho a união? Eu posso dizer que o número de F unido a B vai ser igual a quê?
ao número do meu universo ou referencial, menos aqueles que não praticam futebol, ou seja, menos essa parte aqui, ó, menos 150. Isso vai ser igual a quê? 1000 menos 150. Isso vai ser igual a quê? 850 alunos. Então, a minha união, N, o número de alunos que praticam futebol e basquete, são 850. Ou seja, tudo isso aqui, ó, tudo isso que está aqui, riscado com preto. Beleza? E é certo, comprova. Ó, 850 mais 150 dá 1000. Beleza? Então estamos certo. Agora vamos fazer com outra cor para não ir confundindo e entendendo um pouco melhor as coisas. Olha, o número de alunos que pratica futebol são 600, ou seja, todo esse conjunto aqui, que eu coloquei de vermelho agora, ele tem 600 alunos. Vamos fazer aqui. Estou fazendo assim com o gráfico, demorando um pouquinho mais, mas é com o intuito de ser mais didático. Então eu tenho futebol e basquete, certo? Futebol são 600. Eu quero saber os que praticam somente futebol. Somente futebol seriam esses aqui, ó. Somente futebol, essa parte aqui. Daqui para cá é basquete e futebol, certo? Aqui tem basquete e futebol e aqui tem só basquete. Eu preciso somente futebol. Então eu falo que se da minha união, que são 850 alunos, ou seja, de tudo isso aqui, eu retiro os que praticam basquete, que são 500, eu vou ter quanto? 350. Esses 350 é o quê? Os que praticam futebol. Então aqui eu tenho 350 alunos, certo? Agora, se eu faço o contrário, se eu faço assim, vamos fazer com outra cor agora, tá? Com cor azul. Se eu faço o contrário e falo assim, futebol e basquete, certo? Eu quero saber quantos praticam somente basquete. Então eu tenho que fazer o quê? Diminuir os que praticam futebol. Então eu coloco 850 menos 600. E aqui eu tenho o quê? 250. 250 fariam o quê? Praticariam somente basquete. 250. Beleza? Agora, eu preciso saber a interseção, ou seja, os que praticam ambos os esportes. Como eu faço isso? Olha, vou fazer aqui. Se eu já conheço, vou fazer com outra cor, tá? Deixa eu achar aqui minha cor. Colorado. Se eu já conheço que a minha união é 850, eu vou fazer aqui desse lado melhor. Se eu já conheço que a minha união é 850, certo? Eu faço o quê? Eu diminuo ambos os valores dos que praticam só futebol e só basquete. Eu faço menos 350 e menos 250. Então, isso seria 250. Vamos fazer devagarinho. 850 menos 600. Aqui daria 250. Isso seria o quê? O número de alunos que praticam futebol e basquete. Beleza? Então, aqui eu tenho 250 alunos. Eu fiz com cada cálculo com uma cor, para que no momento que você revise o vídeo, possa ter uma melhor captação. Então, temos 250 é o número de alunos que praticam ambos os esportes. Mas, o exercício ele me pede a porcentagem disso. Aqui, ó, de maneira simples e prática, eu posso olhar que 250 é 1/4 de 1000. 1/4 de 1000 é 25% de 1000. Mas, se eu não confio, nesse momento, eu pego e faço uma regrinha de 3. Uma regrinha de 3. Se eu falo que 1000 alunos, porque 1000 é meu universo ou referencial, ele equivale ao 100%, 250 que é a minha interseção, a quanto por cento equivale? Seria 1000x equivale a 250%, certo? Aqui que eu faço? Tenho 3 zeros aqui, elimino, 3 zeros aqui, elimino. X vai ser igual aqui a 25%. Então, essa seria a minha resposta. O número de alunos, né, a porcentagem do número de alunos que praticam ambos os esportes é 25%. Tá legal, galera? Faz o seguinte, deixa aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, que depois eu te esclareço. E se você gostou do vídeo, dá um like.
Tá legal? Eu sou Emílio Máximo, foi um prazer ter falado com vocês. Até mais. Tchau, tchau.